Oi, oi! Hoje a gente está aqui, então, para discutir o terceiro capítulo de Picos e Vales, que se chama Esquecimento. Só para a gente dar uma retomada, no final do capítulo 2, o jovem precisou voltar para o vale, porque ele não tinha se preparado, então lá começou a esfriar, começou a nevar, e ele estava sem roupas adequadas para conseguir permanecer naquele pico. Foi nesse momento, então, que ele precisou retornar para o vale. E quando ele voltou, ele lembrou de como ele ficava ali naquele campo, olhando lá para o pico, e ele até comemorou, ele ficou feliz, porque ele tinha conquistado, né? Ele tinha conseguido chegar no pico. Então ele estava assim, muito. Ele achou até que tinha encontrado um novo modo de viver, uma forma diferente, né? Ele estava eufórico, ele queria contar para os pais, para os amigos, toda essa aventura que ele tinha vivido. Ele estava louco para voltar para o trabalho, né, Sandra? Até que, quando ele voltou para o trabalho, ele estava com essa perspectiva diferente, né? De olhar com outros olhos, de poder fazer coisas diferentes, né? E ele se deu conta de que no vale ele tinha uma visão muito mais estreita das coisas e que no pico ele conseguia ter a visão do conjunto. E isso ele queria colocar na empresa quando ele trabalhasse e mesmo assim na vida dele, né? Assim como é na nossa. A gente, às vezes, quando está no meio, inserido no problema, a gente não consegue achar uma solução. Quando a gente está do lado de fora do problema, a gente se dá conta rapidamente do que a gente poderia fazer. Muitas vezes, não sei se isso já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu, de num momento de alguma situação, eu ficar muda, calada. Aí passou a situação e dizer, eu devia ter falado aquilo, eu devia ter falado. Porque quando a gente está do lado de fora, depois que a situação passa, a gente pensa melhor. E isso foi um aprendizado grande para ele. Quando ele estava no pico, ele enxergava tudo. E ele queria levar a vida dele agora com essa perspectiva. Tanto que, assim, quando ele voltou a trabalhar, né, a empresa estava super bem, estava indo de vento em popa, até que uma certa situação começou a acontecer na empresa, e os clientes não estavam ficando mais satisfeitos com o serviço que eles estavam prestando. E todo mundo estava tentando resolver, né, aquela situação ali, cada um de uma forma, e ele lembrou muito de uma frase, né, que o velho falou para ele, que é assim: você pode transformar seu vale num pico quando você identifica e tira proveito do bem oculto no mau momento. E ele ficou naquela noite pensando muito sobre isso, né? E ele teve uma ideia. Então, no outro dia, ele chegou para o chefe dele e contou a ideia que ele tinha tido, né? Para tentar solucionar aquela situação. E o chefe gostou, inclusive colocou ele como líder de uma equipe, né? Para tentar solucionar, e eles encontraram, assim, enquanto ele e a equipe dele pausaram, né, usaram um tempo, assim, encontraram muitas falhas no processo, mas também encontraram muitos pontos de melhoria, né, Sandra? E eu acho que isso é muito para a nossa vida. Quantas vezes a gente está passando por uma situação difícil e não para ver que a gente pode mudar a forma de tratar, a forma de lidar, a forma de enfrentar, a forma de fazer alguma coisa diferente, né? Ou lidar com aquela situação, no relacionamento, seja onde for. Então, assim, acho que isso serve muito, assim, para todo mundo, né? De como a gente pode pausar muitas vezes a nossa vida, acalmar e tentar procurar, né? Quando a gente está num momento de turbulento, assim, o que eu posso melhorar, de que forma eu posso tentar fazer melhor, né? Fazer diferente para alcançar outro resultado, né? E sabe que agora tu falando, eu me lembrei de uma coisa da minha vida que foi o melhor trabalho que eu tive, que eu gostei de executar, foi com uma liderança, aonde essa líder ela dizia assim para gente: vocês podem entrar na minha sala quando vocês quiserem para me contar o que tiver que contar de problema, mas sejam parte não só do problema, sejam parte da solução também. Então, tipo, quando a gente fosse à sala dela, que a gente levasse um problema, mas também levasse algumas ideias. Não que de repente tu tem que ir lá com a ideia feita, né? Tipo, não, faz isso que vai resolver o problema. Não, porque às vezes tu não sabe se resolve ou não. Mas vai com ideias, porque em cima das tuas ideias a gente consegue montar outras estratégias também. Então, eu acho que isso, assim, até para a nossa vida, né? Ok, o problema existe, ele existe. O que nós vamos fazer para solucionar isso?
né? Porque o problema, ele nada mais é que um desafio temporário, né? Então, a gente só tem que saber como passar por esse momento. E Acho que isso, esse quem já jovem, não passou por isso, né, no trabalho todo e na mundo, né? vida, eu também me lembro de já ter conversado no meu relacionamento assim, mas o que que eu posso fazer de diferente, então? Porque às É, vezes tu não tá vendo alguma situação, né? é, E por que não conversar com a pessoa, né, e perguntar o que que eu posso fazer, então, diferente, melhor, de outra forma, né, Sandra? exato, exato. Ah, isso é muito É, bom, assim. Esse e livro, essa solução que eles encontraram, né, esses pontos de melhoria, isso rendeu para ele até uma promoção, né? Ele virou gerente e tal. Os clientes começaram a ficar bem satisfeitos com essa nova solução e que ainda tinha um custo menor para a empresa. Então, a empresa, de novo, começou a ter ganhos assim porque além de extraordinários. ele resolver o problema, ele melhorou coisas, né? Então, o trabalho dele foi muito além do que ele precisaria realmente fazer. Isso aí. E sabe que daí depois ele acabou ficando soberbo, ele acabou se enredando no próprio sucesso, né, Sandra? Ele começou, os colegas já estavam evitando ele, o chefe começou a criticar ele não ouvia mais ninguém, ele Ele achava ficou que com o só ego ele estava inflado, certo, né? né? É, ele ficou com o ego super inflado, ficou Uhum. orgulhoso e, tipo, não escutava mais ninguém. Só ele era o Uhum. certo, só ele sabia resolver. Só confiava nele mesmo, né? É, isso E isso até passou. os pais dele viram, né, que as coisas não iam muito bem assim, e tentaram conversar com ele, mas ele já não escutava, ele não ouvia nem os pais mais, né? Ele estava numa arrogância tamanha, uma confiança, né, que ele não tinha no início, mas que agora já estava prejudicando ele. Quando a gente não escuta mais ninguém, quando a gente acha que só o nosso ponto de vista, a nossa forma de fazer é certo, aí a gente também tá fardada ao fracasso e ir para o vale, né, Sandra? É, com certeza, porque a gente se perde na própria vida, né? Mas com o passar do tempo, assim, acho que uma coisa que ele acabou esquecendo de grande parte das coisas que ele tinha aprendido lá no Pico com o idoso, né? Por essa forma dele agir, É, pelas atitudes que ele estava é. tendo, E né? uma das Ele não coisas, estava mais levando em consideração. e uma das coisas que o idoso falou para ele é justo isso: entre cada pico há sempre vales. E ele se esqueceu, né? Desse aprendizado, digamos assim, porque ele achou que ele fosse viver num pico eternamente, que ele subiu ao pico, aprendeu como se fazia, e aí era aquilo, e ele só ia seguir a vida dele em frente, mas não, né? Teve momentos aí que os amigos agora, com essa soberba toda, começaram a se afastar, né? Com certeza, né? O chefe estava criticando, enfim, e não demorou muito, né, Sandra, para ele voltar para um vale maior que ele Mais estava do que profundo, né? lá no início ainda, né, mais profundo do que É, antes dele subir o pico pela primeira vez. Ele mesmo se colocou num vale mais profundo, né? Pela forma que ele estava agindo. Então, acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter para a gente não achar que a gente é o dono da verdade e com certeza. acabar se afundando literalmente, né? Isso é muito fácil de acontecer na vida, né, Lute? Porque a gente às Com vezes não se certeza. dá conta que a gente está com essa soberba toda, né? Não é por mal, às Uhum. vezes, que a gente faz isso, mas a gente vai se perdendo no dia a dia, né? E essa é uma coisa que é muito engraçada, assim, a tal da crítica, né, ou do feedback, a gente tem que escutar as pessoas, né? E se, mesmo assim, no momento que vamos por a Sandra está me falando uma coisa agora, eu posso não achar que ela tem razão, mas eu tenho que parar, eu tenho que escutar. E, bom, se ela está me dizendo isso, será que realmente eu não tenho alguma coisa para melhorar, né? Enfim, do que ela me deu o feedback ali. Isso é uma coisa que a humildade ajuda, né, Sandra? A gente É o que refletir tu vai muitas fazer vezes. com a Aham. informação que a outra pessoa te Uhum. deu, né? Nem sempre tu vai pegar aquela informação e dizer, não, eu tenho que mudar. Não, às vezes tu acha que tu não tem que mudar, mas a informação, ela é muito preciosa. Tu guarda e usa nos Uhum. momentos que tu precisar usar. Mas essa coisa de entra no ouvido e sai pelo outro, tu acaba estragando até com a tua vida, tu acaba ficando soberbo demais, achando, não, só eu sei o que eu faço, na minha vida ninguém manda, ninguém...
não é bem assim, sabe? As pessoas, às vezes, elas não fazem por mal, principalmente teus pais, tua família, né? Quando eles te dizem alguma coisa, não é por mal, às vezes. Então, as informações, a gente retém elas, guarda, e em algum momento a gente vai se dar conta de que aquilo que eles estavam falando podia fazer mais sentido, pode fazer mais sentido agora, nesse momento que tu estás. E aí tu usa para melhorar, né? Para a gente evoluir É, enquanto pessoa. claro que é bem sensível, acho que É tênue, né? É sensibilidade, muito porque tênue essa linha. aham, a gente tem que É, cuidar com as pessoas também, porque a gente sempre vai aparecer na nossa vida algumas pessoas negativas e que adoram criticar, né? Tipo, elogio ou alguma, alguma melhoria, assim, elas vão só te criticar. Então, atenção nisso também, né, Sandra? Da é. onde está vindo a informação? Essa pessoa tem algum resultado também que ela possa estar influenciando na tua vida, ou ela é uma pessoa que só critica e nem ela tem resultado? A gente tem que, né, ter esse feeling, assim, né, de Sabe que filtrar muitas vezes, tem né? umas coisas assim que eu fiz já fiz e que me arrependo de ter feito, acho que não é certo. E que, por exemplo, às vezes as pessoas dizem assim: faz de conta que tu comprou um carro novo, né? Aí a pessoa diz assim: ai, que carro lindo! Ai, é inveja branca, viu? Cara, não é inveja branca, inveja é inveja. Tu não Uhum. precisa falar que é inveja branca, tu simplesmente diz assim, cara, parabéns pela tua conquista, só fica feliz pelo outro, não precisa ter inveja do outro, entendeu? Eu A acho que inveja até te afasta, né, de tu afasta das alcançar coisas pessoas. boas. Aham. E afasta de tudo, né? Te afasta, eu acho que de energias boas do mundo, assim, Uhum. sabe? Acho que a gente tem que Isso, bah, isso é uma coisa que eu já vivi muito. Até tem um vídeo no meu Instagram que fala sobre isso, assim. Quando eu invejava as pessoas por uma tal situação lá, eu só me afastava mais é, ainda daquele objetivo, é, entendeu? Na época não era objetivo, né? Na verdade, eu tinha inveja de quem alcançava aquilo, eu não conseguia. exato. Então, cada vez que eu invejava alguém, mais distante eu ficava ainda, até que eu consegui ter essa mudança, assim, de conseguir admirar, né? E, tipo, e me inspirar, tipo assim, pá, se ela conseguiu, eu Exato. também vou conseguir, é possível, entendeu? É, Então, quando dá esse clique, nessa virada na gente, assim, não, eu também posso, sabe? Vou, e me inspirar com ela, e não só invejar. Invejar não vai me levar em lugar nenhum. Pelo exatamente. A gente contrário, tem né? que se inspirar nas pessoas para dar força para a gente, né? Sair da nossa zona de conforto e a gente alcançar Uhum. as coisas que a gente quer. Sejam elas materiais ou não, né? Com certeza. É. Mas essa situação do jovem, então, ali, com essa soberba que ele ficou, ele começou a daqui a pouco ver que aquela coisa que o idoso tinha comentado para ele, né? O velho tinha falado para ele, essa perspectiva de picos e vales, que era muito bonito por pouco tempo, mas que na vida real que ele estava vivendo ali no trabalho, enfim, aquilo parecia que era um conto de fadas, não estava durando, né? Até que ele se viu assim, tipo, desacreditado, né, naquilo tudo, né, Sandra, de que ele desceu de lá tão empolgado com os aprendizados, ele achou, isso é só um conto de fada, estava muito bom para ser verdade, né? É. E aí foi que aconteceu assim que quando ele se perdeu, né? Ele se afastou de todo mundo, né? Porque ele estava com muita soberba. E aí os amigos começaram a convidar ele para ir para um lugar chamado Platô, que Platô, né, é uma palavra do francês, que é Platô também, que quer dizer planície, planalto. E aí ele não sabia se ele ia, se ele não ia para o Platô, né? E ficou nessa dúvida. E sabe que uma coisa que ele, um pouco antes dos amigos convidarem, teve um dia que ele se viu o reflexo dele, né? Ele viu a imagem dele num rio e ele não gostou do que ele viu, ele se viu amargo. E até tem uma citação do livro, assim, que o idoso tinha ressaltado isso para ele, né? Se você não aprender enquanto estiver num vale, pode se tornar uma pessoa amarga. Mas se aprender algo de valor, pode se tornar alguém melhor, né? Então, assim, ele lembrou disso e ele se viu ali amargo, então ele aceitou imediatamente, né, Sandra, esse convite de sair, de ir para o platô, porque pelo menos ele ia sair daquele vale, né? Exato. Só que por que que ele foi, por que que ele aceitou o convite dos amigos para ir para o platô e por que que ele não voltou ao pico?
Isso a gente vai ficar sabendo no próximo capítulo também. Isso aí, então nos aguardem e compartilhem aqui conosco se vocês estão gostando, se vocês estão conseguindo também assim trazer essas situações, né, da metáfora aqui do livro do Picos e Vales para a vida de vocês, para situações que vocês têm enfrentado ou já enfrentaram. Se vocês estão lendo o livro, compartilhem também, podem deixar comentários aqui. Daqui a pouco, né, Sandra, podem sugerir outros livros, mas assim a gente quer contribuir também e quer ter vocês aqui conosco. Então, a gente aceita todas as ideias, são bem-vindas, todos o que vocês têm achado realmente do nosso canal. A gente está aqui para tentar passar o nosso conhecimento, mas para acrescentar na vida de vocês, né? Assim como é a metáfora do livro, né? Que a gente passa adiante tudo que a gente aprendeu. Todo conhecimento, exatamente. Isso Então aí. tá, gente, até o próximo capítulo. Tchau, tchau.